Olá pessoal, meu nome é Nogueira, eu sou seu professor de Teoria e Prática Cambial. Eu estou aqui hoje para bater um papo contigo sobre a história e a evolução da moeda. Eu tenho certeza que você vai gostar do que a gente vai falar. Para a gente começar a falar da história da moeda e da evolução da moeda, vamos começar lá nas suas origens. Sabe esse dinheiro que você tem aí no bolso, esse dinheiro que você usa para comprar e vender suas coisas? Esse dinheiro ele tem uma origem, ele veio de algum lugar. Ele é fruto da criatividade do ser humano. Você já imaginou o que eu vou te falar? Olha, o dinheiro que você tem no bolso é uma invenção do ser humano e só nós, seres humanos, usamos o dinheiro da maneira como nós usamos. Olha, eu posso dizer para você hoje que o dinheiro é uma ficção. Quando chegar no final dessa aula aqui, você vai concordar comigo que o dinheiro é uma ficção. Dá uma olhada para cá, nessa tela que a gente vai dar uma olhada. Para que serve o dinheiro? O dinheiro ele serve para facilitar a nossa vida. E aonde ele tem origem? Ele tem origem aqui, ó, na natureza humana. O ser humano, desde que pisou pela primeira vez na face da Terra, ele começou a trocar coisas. Nós trocamos as nossas coisas uns com os outros e conseguimos vantagens por isso. Essa facilidade que nós temos de fazer a troca, ela começou no tempo do homem nômade. Agora eu vou voltar para você. O homem nômade, aqueles primeiros seres humanos que caminhavam pela terra, o homem das cavernas, é desse que eu estou falando, ele não tinha onde morar, não. Quando ele achava uma caverna, ele ficava feliz, mas ele andava por aí, solto na natureza, como todos os outros animais. Esse homem, ele começou a caçar e caçando, ele tinha carne para comer, um outro ia pescar e aí tinha peixe para comer, uma outra pessoa com o couro do animal conseguia fazer um sapato, enfim, cada um tinha uma habilidade. Essas pequenas reuniões de pessoas, dos nômades, dos homens nômades, que nós chamávamos de tribos, de clãs, essas tribos, essas pessoas, elas começaram a fazer o seguinte: olha, cada um de nós vai fazer aquilo que sabe fazer de melhor. Se você é caçador, você vai caçar. Se você é pescador, vai pescar. Aquele ali sabe colher frutas como ninguém, ele conhece aqui andando na floresta onde estão as frutas. Então, cada um cuidava de uma tarefa. E depois eles se reuniam e trocavam as coisas que tinham conseguido. Isso dava para nós uma vantagem muito grande. E essa vantagem está diretamente relacionada com a nossa especialização. A gente especializa naquilo que faz de melhor e a gente troca aquilo que a gente faz de melhor com as outras pessoas. Você talvez não tenha se dado conta, mas você faz isso até hoje. Dá uma olhada aqui na tela. A primeira fase da moeda, o escambo. Vou falar para você o que é o escambo. É exatamente isso que a gente estava falando, das pessoas trocando coisas umas com as outras. A melhor definição para escambo é a troca de uma mercadoria por outra mercadoria. De vez em quando, andando pela cidade, a gente vê algumas feirinhas onde as pessoas estão trocando coisas umas com as outras. Aquilo é escambo, trocar uma mercadoria pela outra. É claro que no passado as mercadorias eram bem diferentes. Mas o homem, quando começou a ter a necessidade do dinheiro, foi exatamente aqui. Quando a gente começou a trocar coisas por coisas. Poxa, imagina você que eu sou um caçador. Então, eu entro na floresta e mato um porco do mato. E trago o porco do mato em cima do meu ombro aqui. E você foi até a floresta e colheu maçãs. Nós dois, poxa, nos conhecemos, vem aqui, vamos trocar as coisas. Eu tenho um porco do mato na minha mão e você tem algumas maçãs. Agora, vamos trocar as coisas. Quantas maçãs vale o porco do mato? Olha, eu não quero trocar o porco do mato inteiro, eu quero trocar só um pedaço, porque esse pedaço eu quero comer. E quanto vale esse pedaço do porco do mato? Uma maçã, duas, três, quatro? Chegou um momento em que a nossa sociedade começou a evoluir e o homem percebeu que não era mais possível continuar fazendo as trocas através de trocar uma mercadoria por outra mercadoria. Era preciso encontrar alguma coisa que facilitasse essas trocas. Você está pensando que eu vou te mostrar o dinheiro agora? Não vou, não. Dá só uma olhada na próxima tela.
a segunda fase da evolução da moeda, que nós chamamos de mercadoria-moeda. O que é a mercadoria-moeda? Mercadoria-moeda é uma mercadoria que todo mundo queria, é uma mercadoria que todo mundo precisava e que, como ela tinha essa característica de que todo mundo queria, todo mundo precisava, poxa, o que as pessoas começaram a fazer? Eu pego um pedacinho do meu porco do mato e troco por essa que todo mundo quer. Pego essa que todo mundo quer e troco por aquilo que eu quero. Porque aquela mercadoria que todo mundo quer, que todo mundo precisa, todos vão aceitar. A gente tem alguns exemplos ao longo da nossa história das mercadorias que nós chamamos de mercadoria-moeda. Note que nesse caso nós não estamos fazendo escambo. Nós vamos ter uma mercadoria servindo de intermediária para você trocar duas coisas diferentes. Então dá só uma olhada numa coisa. Algumas mercadorias no passado eram mercadorias de interesse geral. O mais famoso deles de longe é esse aqui, ó, o sal. Mas também há notícia de outras mercadorias que eram usadas como mercadoria moeda, como cabeça de gado, como chá e outras. A gente tem notícias de alguns países, alguns locais do planeta onde conchinhas coloridas eram usadas como instrumento de troca. Tem até uma ilha no Pacífico onde as pessoas trocavam pelo de rabo de elefante. Não é uma ilha no Pacífico, não. Isso daqui que eu estou te falando, pelo do rabo do elefante, é uma coisa que aconteceu na África e na Índia. As pessoas trocavam pelinho de rabo de elefante porque as pessoas queriam ter um pedacinho de rabo de elefante. Começaram a usar aquilo para trocar as coisas. Agora, o que eu quero te falar aqui, que eu acho que é algo que você vai gostar de saber, se você ainda não sabe, o sal, ele era usado como pagamento por um dia de trabalho nos tempos de Roma. Ele tinha esse nome aqui, ó, salarium argentum. De salarium argentum veio só a palavra salário e a palavra salário, como você conhece hoje. Até hoje, a gente recebe o nosso salário. Olha outra palavra interessante aqui. Cabeças de gado, que naquela época eram conhecidas como captes, cabeças, né? A palavra capitalismo vem daqui. Hoje, quando você fala assim, esse cidadão é um capitalista, bom, em um sentido mais amplo da palavra, você pode falar, esse aqui é um camarada que gosta de mexer com dinheiro, e realmente é isso. Um capitalista é esse, é um camarada que antigamente tinha muitas cabeças de gado. Queridos, com o crescimento da nossa população e com a sofisticação da nossa sociedade, novas maneiras para a gente usar para facilitar as trocas foram necessárias. Olha só, imagina você andando com o sal. O sal não é o sal do jeito que você conhece hoje, não. O sal naquela época, ele era um sal bem rústico. Ele era raríssimo na natureza, então por isso que todo mundo queria. Aí imagine você tendo que trocar pedrinhas de sal por qualquer outra mercadoria. Vamos lá, eu vou carregar minhas pedrinhas de sal comigo. Se por acaso cair água nessas pedrinhas de sal, ele vai começar a se diluir e eu corro o risco de perdê-los, de perder essas pedrinhas. Puxa vida, o que eu vou fazer? O homem começou a procurar outros meios de troca. E quando o homem descobriu uma coisa chamada metalurgia, a metalurgia é a capacidade que você tem de transformar os metais naquilo que você gostaria de fazer, por exemplo, uma arma, uma lança. Imagine você, uma tribo na antiguidade, essa tribo tinha desenvolvido a metalurgia. Poxa, imagine essa tribo que desenvolveu a metalurgia combatendo com uma outra tribo que não tinha desenvolvido a metalurgia. Enquanto essa que não tinha metalurgia lutava com pau e pedra, esta daqui vinha com lanças de ferro, com flechas de ferro. Era um motivo, a tecnologia era um motivo de determinação, de sucesso daquela tribo. Então aquela tribo se impunha sobre a outra. Todas as pessoas, então, passaram a desejar os metais. E os metais, eles tomaram o lugar do sal e dessas outras mercadorias chamadas moeda. Então nós chamamos nessa fase aqui, que não é mais uma mercadoria moeda, mas é uma fase metálica da moeda. As pessoas começavam a andar por aí com barrinhas de metal na mão. O primeiro metal que foi utilizado como dinheiro, eu acho que você vai se assustar com o que eu vou falar, foi o ferro.
O ferro, que hoje a gente sabe que tem muito à nossa disposição, em todo o planeta a gente acha minério de ferro, é um minério extremamente abundante, mas na época, no começo da nossa civilização, ele era raríssimo, era muito difícil de se achar. Se você for ao Museu do Banco Central, lá na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, na altura do número 1800, você vai ver barrinhas de ferro, mais ou menos desse tamanho, dessa largura, mas elas são todas informes, sabe? São todas tortinhas assim. Essas barrinhas de ferro eram usadas no passado como moeda de troca, como a gente usa hoje o nosso dinheiro. A gente pegava a barrinha de ferro, quebrava assim um pedacinho, que era uma das coisas boas que tinha a barrinha de ferro, né? A gente conseguia quebrar em pequenos pedaços para fazer as trocas que a gente precisava fazer e fazia essas trocas. Esse metal ferro começou a ser descoberto em tudo quanto é lugar do planeta. Começou a aparecer jazida de ferro em todo lugar e o homem também começou a descobrir outros metais. E quando o homem começou a descobrir outros metais, vamos aqui na tela. Ele descobriu alguns metais que até hoje, para nós, são metais extremamente valiosos. Metais como a prata e o ouro, ainda hoje são sinônimo de riqueza. Eu agora quero te mostrar uma coisa importante. Dá uma olhada aqui na tela. Primeiro nós começamos a fazer barras de ouro. Não as barras de ouro como a gente percebe hoje, mas barras de ouro, cada um que conseguia juntar uma determinada quantidade de ouro, descobriu que podia derreter aquele ouro e fazer pequenas barrinhas, e com essas pequenas barrinhas, ele saía por aí comprando tudo que ele queria. Até hoje, meus queridos, nós somos muito criativos, mas também não somos muito originais, não, porque até hoje, se você parar para pensar, quem tem muito ouro é uma pessoa rica, não é? É uma pessoa rica. A nossa quarta fase de desenvolvimento, de evolução da moeda, é a fase metálica. Essa fase metálica ela passa por uma transformação chamada cunhagem de moedas. Então vamos lá, a gente veio do escambo, passou para a mercadoria, a moeda, passou para os metais e agora nós vamos chegar num momento em que vai ser a fase da moeda metálica. A moeda metálica tal qual a gente conhece hoje. Aquela moedinha que você carrega na sua bolsa, que você carrega na sua carteira, ela tem origem aqui. Algumas pessoas começaram a derreter e cunhar pequenas moedinhas. Faziam todas do mesmo tamanho. Os reis da antiguidade logo perceberam que quem tinha muito daquelas moedas, quem tinha bastante ouro, era uma pessoa muito poderosa. Então, o que os reis começaram a fazer? Os reis fizeram o seguinte, eles construíam castelos, e todo aquele que quisesse ter a proteção do rei, ou seja, que quisessem viver ao entorno do castelo, tinham que se submeter à sua vontade. É por isso aquela história de que o rei é divino e tudo mais, né? Para incutir na ideia da população de que aquele homem é que vai conduzir todas as pessoas. As pessoas que viviam em volta do castelo, viviam ali por um motivo. Naquela época era muito comum invasões de outros povos em busca de territórios. Então essas pessoas, elas se protegiam no castelo quando aconteciam essas invasões. Então eles corriam todos para dentro do castelo. E é claro, os reis daquela época, eles tinham em seus castelos soldados para cuidar da proteção das pessoas. Só que o que os reis faziam? Olha, para você poder morar em torno aqui do meu castelo, você não tem mais o direito de usar o seu ouro que você derrete. Você é obrigado a usar o ouro que pertence ao rei. Então o rei começou a fazer as suas próprias moedas e obrigava as pessoas que estão ali a usar aquela moeda. Meus queridos, na frente dessas moedas, dá uma olhada aqui na tela, na frente da moeda, os reis colocavam o valor. Vale uma moeda. No verso da moeda, o rei colocava o símbolo do dono daquele dinheiro.
E dá só uma olhada numa coisa. Na frente da moeda fica... O que é que tem na sua frente, na frente do seu corpo? Agora eu quero falar com você. O que é que tem na frente do seu corpo? Não é o seu rosto? Não é a sua cara? Pois é. Na cara de uma moeda, você tem o valor da moeda. E no verso da moeda, você tem sempre o símbolo do rei. Porque até hoje, as moedas têm essa característica. Na sua cara, elas têm o seu valor. E no verso, elas mostram para você quem é o dono do dinheiro. Vamos dar uma olhada na tela. Fala para mim uma coisa, como é que você joga cara ou coroa agora? Tem muita gente aqui no Brasil que pensa que este aqui é a cara e esta aqui é a coroa. Está enganado, está enganado. Na frente da moeda você tem o valor da moeda, é a cara da moeda. E no verso da moeda, o que é que você tem? O símbolo do rei, que no nosso caso é o símbolo que representa a República Brasileira. Então agora você pode jogar cara ou coroa, se você já não conhecia, você vai jogar cara ou coroa de um jeito um pouquinho diferente. Meus queridos, as moedas metálicas, elas evoluíram. A natureza humana, ela está sempre transformando a nossa sociedade. E a nossa sociedade vai ficando cada vez mais sofisticada. Quanto mais sofisticada a nossa sociedade, mais sofisticados ficam os meios de troca das coisas que nós usamos. As moedinhas metálicas foram uma grande invenção no passado. Mas olha o que aconteceu com elas. Algumas pessoas da população em torno do castelo começaram a acumular muitas moedas. São aquelas pessoas que têm habilidade para ficar ricas. Trabalham bastante, ficam ricas. Começaram a acumular muitas moedas. Essas pessoas que acumulavam bastante moedas se tornaram pessoas também poderosas, pessoas influentes na sociedade onde elas estavam inseridas. O que essas pessoas temiam, então? Que algum gatuno, algum ladrão, viesse sorrateiramente e tomasse as suas moedas. Então, o que essas pessoas, não estou falando do rei, o rei estava lá dentro do castelo, mas essas pessoas que viviam fora do castelo, o que essas pessoas muito ricas começaram a fazer? Começaram a construir as suas próprias fortalezas. Então, eram verdadeiros bunkers construídos na antiguidade por pessoas que tinham muitas moedas. E como é que eles faziam esses bunkers? Era uma construção com paredes muito largas, com portas muito pesadas, e em volta um monte de guarda, dentro outro monte de guarda, e lá dentro ele guardava as suas moedas de ouro. Por que fazia isso? Porque era muito rico. Essas pessoas que acumulavam as moedas de ouro foram conhecidas como ourives. Ourives. Agora imagine você, uma pessoa comum da população que tem lá, não muitas moedas, mas vamos lá, ele está lá com 50, 100 moedinhas de ouro. Ele também tem medo que roubem as suas moedas. E aí o que ele faz? Ele pega as suas 100 moedinhas de ouro, vai até a casa do ourives, bate na porta e fala, escuta, será que você poderia guardar essas minhas moedas aí na sua fortaleza? O ourives, é claro, ele cobrava alguma coisa para fazer isso e guardava as moedas da pessoa naquela fortaleza. Quando ele guardava as pessoas, ele dava um recibo, um pedaço de papel. Recebi do seu fulano de tal 100 moedas de ouro, esse papel aqui, quando for apresentado, eu devolvo as 100 moedas de ouro. Entregava o papel para a pessoa. A pessoa, então, com esse papel, que estava em seu nome, ela guardava, ficava sossegado, sabia que seu dinheirinho estava bem guardado. Quando ele precisava usar a moeda, ele tinha que ir até o ourives e trocar aquele recibo, receber as moedas de volta, pegava as moedas que ele queria e recebia um outro recibo com outro valor. Ou então ele ia até lá, guardava mais moedas e ganhava mais um recibo. Com o tempo, os ourives perceberam que era mais fácil trabalhar da seguinte maneira. Como as pessoas vêm sempre aqui colocar a moeda, entregar a moeda para guardar, ou vêm aqui para retirar as moedas que eles querem usar, eu vou fazer o seguinte, vou começar a dar um recibo para cada moeda. E aí, cada pessoa que depositava moedas na casa do ourives, ela recebia um recibo, um pedaço de papel. Esse pedaço de papel dizia assim, este recibo vale uma moeda. Dá só uma olhada nesta tela. Naquele momento nasceu o que nós chamamos de papel moeda. Nasceu de onde? Ó, um pedaço de papel que vale uma moeda. Até hoje nós chamamos o nosso dinheiro de papel
moeda. Papel moeda. É daí que vem essa expressão. Mas você pensa que o dinheiro parou de evoluir aí? Não parou, não. Dá só uma olhada. Dá uma olhada para esse dinheiro aqui. Deixa eu ver essa tela. Dá uma olhada para esse dinheiro aqui que você está vendo. Essa tela aqui eu fui buscar lá no Banco Central do Brasil. É uma nota de R$100. É a famosa garopa, que todo mundo gosta de ter guardada no bolso. Essa nota de R$100 tem algumas características para você poder identificar como sendo uma nota autêntica, né? São características que o Banco Central passa para você conseguir identificar quando uma moeda é verdadeira, quando ela não é, quando o papel é verdadeiro, quando ele é falso. Agora, eu queria te chamar a atenção para que você desse uma olhada nessa imagem. Se você parar para pensar, o que você tem aqui nessa tela é um pedaço de papel que foi colorido e recebeu algumas imagens. Olha, em resumo, o que eu quero dizer para você é que isso daí é um pedaço de papel pintado. E mais para frente você vai ver por que eu estou chamando isso aqui de um pedaço de papel pintado. Porque esse aqui é um pedaço de papel pintado que todos nós queremos ter no bolso, né? Vale muito para a gente, não é isso? Pois é uma ficção. Você já vai ver com a continuação da explicação por que é uma ficção. A próxima fase da moeda, que é a quinta fase, nós chamamos da fase de desmaterialização da moeda. Então, a moeda vem evoluindo, se transforma na moeda metálica, passa para o papel moeda e, de repente, a nossa sociedade, de maneira sofisticada, fala assim, agora vamos substituir esse dinheiro por outras coisas. E olha só o que o ser humano acabou inventando. O ser humano acabou inventando coisas que representam o dinheiro tal e qual a gente conhece. Dá uma olhada aqui. Cheques, ordem de pagamento, outros papéis. Você hoje tem o seu dinheiro guardado numa conta corrente junto a um banco, onde você faz débitos e créditos na sua conta e com isso você consegue trocar coisas com os outros. Você tem dinheiro na forma de cartão de plástico, você tem dinheiro hoje que chamamos de dinheiro virtual, ou seja, esta é uma fase que ainda está em andamento, porque a nossa sociedade está exatamente aqui neste momento e já estão falando da criação de dinheiro virtual das mais diversas maneiras, né? Logo, logo vai aparecer um tipo de dinheiro que você não conhece. Algumas coisas que a gente precisa falar a respeito de um dinheiro, a respeito da moeda. Esse dinheiro que você guarda no bolso, ele precisa ter algumas características importantes. Primeira e principal função, ele é um intermediário de trocas. Se você parar para pensar, você trabalha, ganha o teu salário, né? Se você ganha o seu salário, você trabalha, ganha o seu dinheirinho e com esse seu dinheirinho você compra tudo aquilo que você precisa. Continuamos fazendo como a gente fazia no passado, só que de uma maneira um pouco diferente. A outra característica da moeda, ela tem que ser uma reserva de valor. Então, quando você olhar para o dinheiro, você tem que reconhecer que aquele dinheiro vale alguma coisa. No dia que você olhar para o dinheiro e falar esse dinheiro não vale nada, aquele dinheiro perdeu a função dele. A função dele é ser a intermediária de troca. Ele só consegue ser se ele for uma reserva de valor. Outra coisa, ele tem que permitir a comparação de valores. Você falar que uma casa vale mais do que uma cadeira, você consegue com o dinheiro fazer a comparação desses valores. Uma casa vale muitos reais, uma cadeira não vale tantos reais. Você consegue fazer essa comparação, o dinheiro serve para isso também. E a outra capacidade que o dinheiro tem é de se fracionar em pequenos pedaços. O nosso dinheiro, o nosso real, ele se fraciona na menor fração do real nós chamamos de centavo, aquelas moedinhas de 1 centavo. É o menor pedacinho que existe do nosso dinheiro. A nota mais alta que a gente tem, você viu agora há pouco. Mas olha só, tanto a fração mínima quanto o valor maior são necessários para que nós possamos fazer todas as nossas trocas. Então aí eu queria te fazer uma pergunta que ao longo do nosso curso você vai conseguir responder. Quanto de dinheiro nós precisamos ter circulando num país? Quanto precisamos ter? Não pense num número que você não vai conseguir responder. Vamos para a próxima tela? Queria contar algumas coisas para você. Em 1944, um ano antes do final da Segunda Guerra Mundial, os países vencedores da guerra fizeram uma conferência numa cidadezinha na fronteira entre Estados Unidos e Canadá, na região dos Grandes Lagos, chamada Bretton Woods.
é uma estação de esqui. Nessa conferência de Bretton Woods, muitas coisas foram discutidas. A principal delas, olha, nós tivemos essa Segunda Guerra porque houve uma instabilidade econômica no mundo inteiro. Então, vamos tomar medidas para que essas instabilidades econômicas nunca mais venham a ocorrer. Então, várias medidas foram adotadas lá em Bretton Woods. Você é daquela época de Bretton Woods, em 1944, a guerra já estava ganha, os aliados já tinham ganhado a guerra, eles já sabiam que tinham ganhado. Em 1944, o que eles fizeram? Adotaram o padrão ouro. E o que é esse padrão ouro? O padrão ouro, meus queridos, significa dizer, todo o dinheiro que for impresso pela Casa da Moeda de um país e que entrar em circulação, ou seja, que for para a mão da população, esse dinheiro precisa ter o seu valor correspondente em ouro, guardado no Banco Central desse país. Isso é o padrão ouro, que foi criado lá em Bretton Woods. Na década de 70, de 1970, do século passado, uma crise internacional, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nessa época aqui, você teve a Guerra do Vietnã e teve diversos probleminhas dos americanos com o pessoal da Europa. Os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro. No momento que os Estados Unidos resolveram abandonar o padrão ouro, todos os demais países abandonaram também. O que significa dizer? O dinheiro que hoje você tem em circulação, ele não tem uma quantidade de ouro guardada no Banco Central para garanti-lo. Antigamente nós tínhamos esse ouro guardado no Banco Central. Nós chamávamos isso de lastro metálico do dinheiro em circulação. Esse lastro hoje não existe mais. Por isso que eu te falei, nós usamos uma ficção como dinheiro. É um pedaço de papel pintado. E a única garantia desse papel é a confiança que você tem no governo que emite esse papel. Com essa história de confiança, nasce um conceito importante quando a gente estuda moeda, quando a gente começa a pensar em falar em operações de câmbio. A primeira coisa importante que nasce quando a gente fala de confiança é a ideia de moedas conversíveis. Dá uma olhada aqui na tela. Moeda conversível. No passado, a moeda conversível era aquela que poderia ser trocada, ou seja, convertida em ouro que estava guardado no Banco Central do seu país. Mas hoje isso não existe mais. Hoje, moeda conversível hoje é o que nós definimos como sendo as moedas que são aceitas em todo o planeta. E não são, vou voltar para cá, e não são muitas, são poucas. Eu acho que dá para encher essas duas mãos aqui com as moedas conversíveis que a gente tem no planeta. Dólar dos Estados Unidos, o euro, o dólar canadense, o iene japonês, a libra esterlina, a coroa sueca, a coroa dinamarquesa, o franco suíço, e já está começando a ficar difícil de lembrar mais moedas conversíveis. São poucas, são poucas. São poucos os países que têm, perante a comunidade internacional, a confiança de que as suas instituições, de que a sua economia são sólidos e que, portanto, o seu dinheiro representa uma coisa sólida, uma coisa tranquila. Quer dizer, aquele é um dinheiro que é estável, ele não está sujeito a chuvas e trovoadas, como os dinheiros que não são aceitos no mundo todo, que nós chamamos de moedas inconversíveis. Meus queridos, com a evolução da sociedade humana, com o crescimento dessa sociedade e a formação dos países, com a evolução tecnológica que nos acompanha desde que o homem começou a caminhar sobre a Terra, com a globalização que a gente ficou conhecendo no semestre passado, a globalização que a gente ficou conhecendo nos últimos anos, aconteceu uma coisa inevitável. O que é inevitável? É isto aqui que você vai ver na tela. Ó. O contato entre moedas de países diferentes. E então, esse contato entre moedas de países diferentes
é que faz a gente chegar até esse momento em que a gente está batendo um papo e até essa disciplina que você vai começar a estudar agora, que é a teoria e prática cambial. O que a teoria e prática cambial vai estudar? Ela vai estudar a troca de moedas de países. Então, eu vou trocar o dinheiro dos Estados Unidos pelo dinheiro do Brasil. Cambiar, meus queridos, cambiar significa trocar. Câmbio significa troca. E no nosso caso específico, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a troca da moeda estrangeira por moeda nacional. Ou da moeda nacional por moeda estrangeira. Câmbio para a gente vai significar isso. Bom, é claro que nesse primeiro encontro você ainda tem muitas expectativas com relação ao câmbio, com relação à taxa de câmbio, a sua influência na economia. Essas são coisas que a gente vai conversando ao longo do nosso curso. Esse bate-papo aqui era só para dar para você uma introdução, para a gente ter uma boa ideia de onde veio o nosso dinheiro até onde ele vai chegar. Pode procurar na plataforma, você já deve ter chats marcados com o seu professor para você poder bater um papo, para você poder interagir com o seu professor de câmbio e trocar com ele os conhecimentos. Eu sempre digo, nós aprendemos juntos. Participe dos nossos fóruns, participe de todas as atividades, participe dos chats, interaja com os demais alunos do nosso grupo e com seus professores. Juntos a gente consegue aprender muito melhor. Meus queridos, agora eu me despeço. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima.